Nesse mundo, as prisões estão lotadas e pessoas são enviadas em caixas para pagar por suas penas, pois esse é o filme Boxe Metaphor, de 2023, e eu sou F, o encaixado fortemente. Então, se não quiser ser encaixado, deixa sua curtida e se inscreve. Agora vamos recapitular. Em um futuro não tão distante, o mundo sofreu com uma grande crise após mais uma lotaria mundial, e como tudo estava escasso, o número de crimes aumentou, o que tornou o sistema prisional mundial insuficiente. Então, como medida urgente, os prisioneiros seriam enviados para pagar suas penas em caixas de metal e precisavam sobreviver de doação das pessoas que passarem por perto. E aqui vemos que a coisa é muito pior, porque antes eram 50 pessoas e uma cela de 2 metros quadrados, e agora é uma pessoa e uma cela de 1 metro quadrado, o que acaba sendo muito pior. E vemos nossa primeira prisioneira, que precisava cumprir mais 3 anos de 8, mas ela não aguentou e se faleceu. E agora vamos para o nosso próximo prisioneiro e vemos uma praia muito bonita e com água azul, e alguns jovens brincando, mas nessa praia estava cheio de caixas de metal, e em uma dessas caixas vemos a prisioneira 371113, que foi sentenciada a 7 anos ou 256 dias, e ela acorda amarrada sem entender o que estava acontecendo, e um computador liga informando que ela ficaria ali até pagar a pena, ou poderia escolher ser exterminada. E por toda a cela haviam armadilhas elétricas para ela entender que não teria como sair e não poderia tentar nenhuma graça. Em outra caixa ali perto vemos uma mulher que já não aguentava mais aquela vida, mas faltavam apenas 2 anos para ser liberta. O problema é que nesse lugar, caso você cometa algo grave ou que seja fora das regras, o seu fim será o mesmo, e no momento que ela esconde um objeto, o alarme é tocado e o teto começa a descer. Então mais um foi de ralo. Imagina você cumprir 90% da sua pena e no final garotear. Tem que ser muito burro mesmo. E agora vamos voltar para a prisioneira 37113. Ela está em sua cela sem saber o que fazer com todo esse tempo que passaria ali, e a única coisa que foi deixada em sua caixa foi uma vasilha de metal para que ela pudesse coletar água da chuva, o que era raro naquele lugar. E para facilitar a compreensão do filme, estarei chamando a prisioneira 37113 de Tati. Tati está desesperada sem saber o que aconteceria nos próximos dias, pois ela depende de pessoas do lado de fora para não morrer de fome. E no dia seguinte, aparece uma jovem que enche seu vaso de água e entrega algumas castanhas, e ela diz que era uma cidadã de uma cidade próxima, e Tati não fala nada porque a fome era muito grande, mas ela não sabe de nada porque sabemos que tudo que está ruim sempre pode ficar pior. A jovem diz que a vida dela agora estava na mão dos moradores da cidade e diz que precisava ir embora porque estava anoitecendo, e a janela que havia na caixa começa a se fechar, e como tudo estava difícil, ela tenta usar a corda, mas não dá certo. Então ela come a castanha que ganhou e tenta ler o papel que veio junto, mas estava tudo em mandarim, mostrando que ela foi enviada para outro lado do mundo. Os dias se passam, mas todos os dias parecem iguais, e a única informação que eles recebem é quando a pena iria acabar, o que para muitos significava muita coisa. E Tati consegue pegar uma bolinha que estava do lado de fora e fica brincando, e um dos lemas da central de inteligência é: você é quem você escolhe ser. E essa mensagem é repetida todo dia para que quando eles saiam dali, eles possam ser outras pessoas. Se passa uma semana e aquela jovem volta com um pouco de comida e água, mas ela traz algo muito diferente e começa a recitar Shakespeare, que Tati nunca tinha lido, e ela acha a obra muito bonita, então ela tenta entregar o livro, mas era contra as regras, e como estava dando horário, ela precisava ir embora. Tati fica animada com a leitura romântica e vemos que um dos talentos dela é ser DJ, porque ela começa a tocar legal e tudo estava sendo filmado. Na noite seguinte, ela começa a comer o que ganhou, porque precisava racionar ao máximo. E com a mesma mão que ela vai na porta, ela vai na fechadura. Se é que você me entende. E ela percebe que ali tinha um pequeno livro que estava escrito a continuação do Shakespeare, mas ela não podia deixar a câmera ver ou seria seu fim. Então ela fica mais uma semana lendo aquele pedaço até que a jovem volte.
Por toda a praia haviam drones que ficavam de olho para que ninguém pudesse fugir, e a jovem aparece mais uma vez e pergunta por que ela estava presa, mas Tati diz que não sabe, mas ela percebe que provavelmente ela era política de alto escalão, e mais um dia se passa. E se você chegou até aqui e ainda não está agoniado com essa história, então deixa o like e se inscreve se esqueceu, porque daqui pra frente é só pra trás. Já avisei que vai dar merda isso. No dia seguinte, aparece um careca muito suspeito comendo uma maçã muito apetitosa, e Tati começa a olhar com maldade no coração, mas ele diz que se ela quisesse teria que fazer uma brincadeira diferenciada, e teria que ser antes dele comer toda a maçã. E sabemos que quando o homem perde o cabelo, ele não tem mais nada a perder, porque nem o cabelo quis ficar com ele. E como Tati estava gulosa, ela decide fazer o acordo, e eu falei que daqui pra frente seria só pra trás, porque eles estão na brincadeira quando um drone começa a se aproximar e sai atirando, porque isso é contra as regras para os moradores, e no final ela ainda consegue ser acertada. Tati acha que não poderia piorar e coloca a mão pra fora para pegar uma maçã. O problema é que o sistema entende que como ela deu e depois pegou a maçã, então houve uma troca, e como punição ela ficaria uma semana sem poder dormir, porque as luzes ficariam acesas e o alarme ficaria tocando, e para piorar, a maçã estava cheia de vermes. Os dias estão passando e o alarme ainda estava tocando, e sabemos que um ser humano não pode ficar muito tempo sem dormir, e ela começa a ter alucinações com a Ana Hickman falando que é rica. Porque eu sou rica! Ela não consegue reconhecer quem era aquela mulher, porque na verdade ela era a sua antiga versão, e aqui vemos que esse método de prisão está dando certo, porque ela já está esquecendo quem ela é de verdade. A penalidade de 7 dias terminou, e quando ela acha que poderia descansar, começa a soltar muitos fogos, pois estavam comemorando o ano novo, o que significa que já se passaram 2 anos naquele lugar. E no dia seguinte, aparece uma velha muito suspeita falando nada com nada, e diz que um dia já passou pela mesma situação que ela, e diz que depois que você sai dali, você se transforma em uma pessoa que não se reconhece e nunca queria ser. Então ela joga uma navalha porque no ruim ela sabe o que fazer, e Tati pensa muito bem, mas decide não fazer nada e guarda para caso as coisas fiquem mais complicadas. E depois de muito tempo, aquela jovem aparece mais uma vez para saber como estavam as coisas, e aqui vemos que conforme o tempo vai passando, as caixas são mudadas de lugar, e como sabemos que a vida não é fácil, vemos que Tati estava grávida de pelo menos 7 meses, porque a barriga já estava grande. Em outra caixa, vemos uma mulher do lado de fora, e ela começa a falar com a prisioneira e diz que ajudaria ela a sair, e seus amigos começam a cortar a caixa pelo lado de fora. O problema é que o drone consegue detectar e todos acabam virando bonecos, e faltava apenas 1 ano para aquela mulher sair. E aqui aprendemos que quando você tá muito ferrado, se alguém aparecer para te ajudar, provavelmente você vai se ferrar mais ainda. Tati já não aguenta mais aquela vida, pois agora não está sozinha. E um cara muito louco diz pra ela desistir, pois ainda faltavam 4 anos. Mas ela é guerreira e começa a olhar o teto e percebe um parafuso, e começa a soltar na esperança de conseguir fugir. Mas nesse exato momento, outra coisa queria fugir, e era seu boneco. Então o parto começa ali mesmo. O sistema começa a alertar, pois foi detectado outra vida no ambiente e seria removido, e uma fumaça faz ela desmaiar. E quando acorda, seu boneco foi levado, então agora ela não tinha mais nada a perder. E para piorar, começa a chover e começa a entrar água pelos furos que ela abriu. E como forma de pedir ajuda, ela coloca o braço do lado de fora, mas já estava na hora de fechar, e seu braço quebra na janela. E galera, a humilhação aqui está muito grande, e é por isso que eu não quero nunca ser preso, porque aqui no Brasil ainda é o sistema de 50 e uma cela, e sabemos o que acontece com os novatos. Você abaixa e pega. Tá, então se eu pegar eu ganho. Aí todo mundo ganha, parceiro. A cela está cheia de água e o sistema avisa que isso é uma violação e ela seria exterminada. E o drone começa a levar sua caixa para outro lugar, mas um raio bate no drone, derrubando ela no meio do caminho. E no final, pelo impacto, sua caixa se abre, mostrando que Deus concedeu o habeas corpus para ela, porque ou é isso ou é o roteiro. E é por isso que ela se chama Tati, porque ela quebrou o barraco.
E aqui aprendemos que se sua vida está ruim, sempre tem alguém em uma situação pior. Então vamos deixar o like e se inscrever, porque você garante um lançamento toda semana para sua vida ficar melhor. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me, and I